Eu não poderia deixar de comentar um assunto que está acontecendo hoje em nosso país a nível nacional. Não poderia aqui de deixar o meu posicionamento, até porque eu vim da classe do caminhoneiro e do motorista. Estou vereador, mas sou caminhoneiro, sou motorista. E confesso para vocês que eu nunca neguei isso. E agora, com muito mais orgulho de representar essa classe e de ver a movimentação que esses motoristas, esses caminhoneiros fizeram no nosso país e o que eles estão provando. A gente temos visto nos últimos dias um massacre na mídia, vamos dizer, na Rede Globo, em cima desses motoristas, desses amigos caminhoneiros, porque você não vê uma entrevista sobre a família do caminhoneiro, sobre a família do motorista, como está a esposa, como estão os filhos, qual a preocupação deles. Não tem uma entrevista sobre isso, só tem reportagem passando que provocou o caos é na saúde, é na segurança, somente isso, um verdadeiro massacre pela Rede Globo, verdadeiras mentiras contra os nossos amigos, irmãos caminhoneiros motoristas. E eu deixo aqui o meu total apoio, não é nenhuma hipocrisia e nem demagogia. Esses dias até me falaram em redes sociais que chega a ser cômico, chega a ser ridículo, né? Vamos traduzir assim, um vereador pedir para se manifestar, igual nós fizemos uma manifestação aqui em Ribas do Rio Pardo, em prol desses caminhoneiros e da paralisação. E eu disse: olha, meu amigo, você não conhece a minha história, você não sabe de onde eu vim. E falo isso com toda franqueza, e falo com toda clareza, que eu vim da classe dos motoristas, da classe dos caminhoneiros. Então, minha gente, o que nós temos visto, o que eu peço para a população? Que pense com mais carinho. Não somos só nós que estamos aqui, ou o cidadão comum, ou cidadã que tem a família na sua casa, que está sofrendo por falta de combustível, ou às vezes por um produto que encareceu um pouco. E a família do motorista, do caminhoneiro? Alguém se preocupou? Alguém está preocupado? Ou será que algumas pessoas, sei que não são todas, algumas pessoas acham que esses motoristas são alguns animais que não têm famílias? E então, como eu disse para vocês, não vi nenhuma movimentação da mídia em fazer uma reportagem sobre a família. Sabe o que nós vamos ver? Depois que tudo isso passar, hora que acabar isso, aí eles vão procurar para dar ibope, porque daí não vai ter mais o caos, não vai ter mais a calamidade. Aí eles vão lá procurar a família do motorista para saber o sofrimento dessa família. Mas e agora, na hora do apoio? Foi alguém procurar? Não foi ninguém. Você só vê essa movimentação, só às vezes em alguns vídeos. Mas na televisão mesmo, em telejornais, você não vê nenhuma movimentação dessa. E vem aqui para dizer que apoio, não é discussão fora Temer ou fora o fulano. Nós temos que pensar muito mais que isso. Sabe o que é a força hoje? Eu digo que para a população e para o setor caminhoneiro que criou essa força, nós temos que pensar quem vai ser o próximo presidente. Será que ele vai assumir o compromisso de regularizar essas altas de combustíveis? Isso é muito mais importante do que uma intervenção militar, porque uma intervenção militar seria por alguns dias, até as próximas eleições, que já está aí em outubro, que já está chegando em outubro. Então é muito mais importante agora a classe dos caminhoneiros, a população, chegar num candidato a presidente e saber a sua proposta realmente eficaz para você regularizar esse preço do combustível. Porque existem algumas coisas simples. Você pode pegar o melhor economista do mundo, do país, como que vai chegar a explicar para a nossa população que a Petrobras, que é do Brasil, que é nossa, vende combustível para a Bolívia, vende combustível para o Paraguai a 1,29, e lá eles revendem a 2,50, 2,60, e aqui o consumidor tem que pagar 4,50, R$5. Não tem quem explique, não tem como culpar o governo A ou B, mas alguém tem que assumir essa responsabilidade.
Vamos parar de ficar culpando a tal da herança maldita. Por isso que temos que cobrar os próximos candidatos. Para depois não vir falar, mas foi o governo fulano, o governo ciclano que deixou essa herança. Então não saia de candidato e não assuma a responsabilidade. Porque está aí agora um problema que a gente está vendo os dois lados da moeda, muito difícil de ser resolvido. Não dá nem para você apelar muito com o governo, porque às vezes a gente tem visto alguma negociação da parte do governo. Às vezes falta um pouco mais de sensibilidade. A gente tem visto em redes sociais, o governo federal atendeu muito a pedido de associações, de grandes empresas, e esqueceu, às vezes, de ter uma conversa melhor com aquele cidadão, o senhor Wallace Dindim, ou alguma coisa assim, o popular chorão, que representa hoje 50% a 60% da classe dos motoristas, dos autônomos. Por que não conversar com ele, a sua equipe, e ver o que pode ser feito? Nós que viemos dessa classe, nós sabemos as dificuldades que eles enfrentam. Por que eles não saíram ainda do local, muitos deles? Porque não teve uma perspectiva de melhora. Sabe que dali eles vão sair para uma pior, porque suas contas já estão atrasadas, boletos atrasados, financiamento estourado. Pouca gente sabe disso, da dificuldade do caminhoneiro. E digo mais, não estou aqui com demagogia, mas quem me conhece sabe, nós já ficamos em gabina de caminhão, aqui do setor florestal na Fazenda Pantana, por 7 dias, dentro da gabina. O primeiro dia você tolera, o segundo, mais ou menos, do terceiro em diante, é uma tensão que vocês não têm noção. Às vezes as pessoas não têm ideia o que está passando, um cidadão dormindo na gabina, um motorista, um caminhoneiro que é acostumado a rodar o Brasil inteiro, e ele ficar 9 dias no mesmo local, parado, dormindo dentro de uma gabina, porque ele sabe que se não houver uma redução no combustível, uma melhora para ele, dali ele não vai ter futuro nenhum, como caminhoneiro. E mais uma, a mídia divulga que os caminhoneiros de empresas, os motoristas, estão sendo usados. Como usados? O que o colaborador, vamos dizer no linguajar popular, o que o empregado, o funcionário está fazendo? Está brigando pelo seu emprego. Ele está defendendo o seu pão de cada dia. Quando há um problema numa empresa, quando a empresa começa em crise, o que ela faz? Ela corta custos. E eu falo por experiência, sabe qual que é o primeiro custo que uma transportadora, uma empresa dessa faz? Ela abaixa o salário do motorista. Então, é isso que a população tem que entender. Não é só o autônomo que está sendo atingido. Lógico que às vezes o autônomo é o mais atingido, mas não é só ele. É o colaborador, é o funcionário, é o empregado. Nós, quando trabalhávamos numa empresa aqui em Ribas, é um fato até engraçado, mas que serve aqui para alguma reflexão. Tivemos uma reunião numa empresa, onde não tinha muitos caminhões, tinha ali 7, 8 caminhões, e o patrão começou a dizer assim para nós, falou, olha, vocês têm que sentir o que a empresa está sentindo, sentir as dores da empresa. Se a empresa sentir uma dor de barriga, você tem que sentir junto. Aí o funcionário olhou para o patrão e disse, olha, se a empresa começar a sentir uma dor de barriga, eu já estou com as calças tudo borradas. Então, para vocês terem uma noção, o que esses motoristas, mesmo os colaboradores, estão fazendo. Estão brigando pelo pão de cada dia, pela luta do seu emprego e pela melhoria do seu salário. Eles sabem que se uma empresa dessa, hoje, ela não tem condições de tocar, se ela chegar a parar, mesmo que ela tenha 30, 40, 50 caminhões, são 40, 50 desempregados diretos, mais o que vai provocar indiretos. Então, às vezes é fácil a gente falar para eles, continuem, voltem que está acabando isso, acabando aquilo, mas entender o lado deles, entender a situação de cada um ali. Será que nós vamos conseguir entender isso? Eu vejo hoje alguns políticos falando que a hora que volta a conversar, volta a fazer isso ou aquilo.
mas essa classe está cansada de tantas promessas, tantas gravações disso ou daquilo e nada foi cumprido. E isso já vem se arrolando há vários anos. Não podemos só culpar o governo atual. Por isso que eu falo para vocês, a hora está chegando de nós cobrar os próximos presidenciáveis. Tem que ter uma proposta eficaz, uma proposta que resolva esse problema. Não adianta só a intervenção militar. Cadê o candidato que tem a proposta para resolver esse problema? Mas uma proposta relevante. Não só de esbravejar, xingar contra isso, contra aquilo. Isso não vai resolver nada. Está aí o caos instalado. Tem os dois lados. Os caminhoneiros buscando as suas reivindicações. Por isso, eu digo aqui, eu sendo do setor da classe, às vezes eu não gosto muito de criticar, mas eu não poderia me omitir jamais a esse momento que está passando o Brasil. Então, eu deixo aqui o meu total apoio a eles. Peço sim e torço para que seja solucionado o mais rapidamente isso, para que eles tenham as suas reivindicações atendidas e a população também volte a ter o seu serviço de necessidade básica atendido. Obrigado a todos.